No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando todo o racional de uma bela operação que eu peguei hoje no mini índice, no qual me rendeu mais de 600 pontos. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações assim que eu estiver postando um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, vamos lá para o racional da operação. Antes de tudo, pessoal, a gente tem que começar aqui pelo diário, tá? Olhando aqui pelo gráfico diário, percebam, pessoal, deixa eu apagar essa fibra aqui, percebam o seguinte, né? Estamos em máxima histórica, tá? Percebam que estava tendo muita rejeição nessa região. Quando o ativo ele está numa região de contexto, ou está em máxima ou mínima, e começa a ter muitos pavis na região, isso é sinal claro, pessoal, de fraqueza no movimento ou defesa na região, tá? Então, logo na abertura do dia de hoje, perdendo essa mínima do candle anterior, indicava para a gente o quê? Um movimento, o início de um movimento vendedor, tá? Então, obviamente, se ele estava aqui falhando a estrutura, obviamente, um ponto de trava interessante para a gente seria o quê? A média de 9, tá? Tendo em vista o seguinte, pessoal, deixa eu ajustar aqui, ó. Tendo em vista o seguinte, percebam, pega esse insight aí, tá, galera? Uma dica super importante para vocês. Quando o preço ele está numa tendência de alta ou de baixa, ele está numa tendência forte, as médias terão os seus passamentos aqui, ó, quase que proporcionais, pessoal. Isso vai indicar para a gente tendência forte. Quando o ativo ele está nessa situação, nessa tendência, nesse formato, dificilmente ele virá fazer pullback na média de 20. Ele continuará respeitando a média de 9. Tá? Percebam que quando ele iniciou essa super tendência, né? Porque eu digo que é super tendência, quando o preço está com a 9, 20, 50 e a 200 alinhada, indica o início de um grande movimento, tá, pessoal? Então perceba que toda vez que ele chega nessa região de média de 9, ó, tem defesa, tá? E dá continuidade aí à sua movimentação. Ó, hoje mesmo, ó, no fim do pregão, ó, ele testou a média de 9 e voltou com fluxo aí para sua tendência de alta, tá? Quando a gente vem no diário, pessoal, logo na abertura, a gente observa aqui o seguinte, ó, que ele já quebrou essa estrutura aqui logo na abertura, pessoal. Quebrando essa estrutura, ativa aqui para a gente o quê? Um espelhamento, tá? Ativando o espelhamento, a gente tem possíveis alvos que o preço ele pode travar nessa região, sendo que, olha que interessante, pessoal, quando o preço ele está numa estrutura de baixa ou de alta, no macro, temos que sempre pegar operações sempre a favor que está na tendência do macro. As melhores operações serão a favor da tendência do macro, tá? Evitem, se não tiver tanto contexto, é claro, né? Hoje mesmo eu peguei operações contra a tendência, porque tinha contexto dentro das minhas estratégias aqui, tá? Mas procurem pegar operações sempre a favor da tendência do macro, tá? Se no macro estava me indicando lá que o rompimento dessa mínima ele iria iniciar um movimento corretivo pelo menos até a 9 do diário, então, obviamente, as melhores operações minhas serão a favor da venda. E, e quando a gente traz aqui por 5 minutos, olha que interessante, né? Ele ativou aqui esse espelhamento, tá? A gente pode projetar esse movimento aqui para baixo, ó. Percebam que me deu aqui duas possibilidades de alvos aqui nessa região, o 61 e o 100%, tá? Quando o preço ele chegou nessa região aqui, pessoal, eu tentei trabalhar com FIBO desse movimento aqui, tá? E o preço rompeu direto, inclusive até tentei uma compra aqui nessa região, ó. Tentei uma comprinha nessa região aqui, acabou me tirando no zero, tá? Ó, tentei uma comprinha aqui nessa região, acabei me tirando no zero. Vi essa possibilidade de venda aqui, como eu disse para vocês. Quando o preço está em tendência no macro, a gente tem que pegar operações a favor da tendência no micro. Percebo que lá no macro indicou o movimento vendedor e observem aqui o alinhamento das médias indicando essa força vendedora, tá vendo? Então, obviamente, as melhores operações serão a favor da venda. Então, só que os stops para mim ficaram muito caros nessas regiões, tá? Ficaram muito caros. Então, fui tirado no zero aqui, chegou a pagar 250 pontos. Não faço parcial, tá? Acabou me tirando no zero. Nessa região aqui também, após ele chegar no segundo alvo dessa região, 7640 de FIBO, o preço também ó, rejeitou aqui essa região, aguardei uma confirmação pelos 2 minutos e estava indicando aqui uma possível falha de estrutura, tá? E o que aconteceu? Acabei sendo estopado aqui em 160 pontos e aguardei o preço fazer o quê? A chegar na próxima região de contexto. Onde era a minha próxima região de contexto? Se eu puxar a fibra desse movimento aqui até esse movimento aqui, todo esse movimento de impulso, pessoal, ó,
todo esse movimento de impulso, ele veio corrigir justamente aonde? Nessa região de pressão, tá? Perceba que tinha aqui uma região de suporte, uma região de pressão, e o ativo ele veio corrigir justamente aqui nessa região. Ele chegou esticado, pessoal. Se a gente olhar aqui pelos 60 minutos, tá? Se eu trazer aqui para os 60 minutos, vocês vão observar que o preço, ó, desde a abertura, ele caiu reto. Ó, caiu reto, pessoal. Em nenhum momento ele veio fazer o pullback na média de 9. Ou seja, ele chega numa região de contexto, em região de alvo de Fibo. Percebam que tinha aqui também, lembra daquela nossa linha lá, que a gente marcou da média de 9, pessoal? A linha também estava aqui, ó. Percebam que ele chega esticado na região de contexto, tá? Que região de contexto seria essa? Região de suporte, região de alvo de Fibo e região de média de 9 no diário. Então, tem 3 confluências aqui que indicam para mim que possivelmente esse preço pode iniciar um processo corretivo. E o que vai indicar para mim, né? O que vai sinalizar para mim que esse movimento vai acontecer? O gatilho, pessoal. Então, eu tento filtrar pelo M2 para tentar pegar um stop mais barato, tá, pessoal? E o que o preço faz, ó? Percebam que numa estrutura de baixa, deixa eu apagar essas linhas aqui, pessoal, para não ficar confuso. Percebam que numa estrutura de baixa, pessoal, o preço ele tem que fazer o seguinte, tá? Ó, vou até manchar aqui para desenhar aqui para vocês, ó. Numa estrutura de baixa, pessoal, o preço ele tem que fazer o quê? Fundos menores que fundos anteriores. Correto? A partir do momento que o preço faz um topo, deixa um fundo maior que um fundo anterior, ele está indicando para mim a possibilidade de reversão do preço. Então, a partir do momento que ele rompe a máxima anterior, tá? Isso aqui sinaliza o que para mim? Uma quebra de estrutura, tá? Ele quebra a estrutura. E aqui ele está iniciando um novo movimento de alta, tá? Então, pessoal, quando o preço chega nessas regiões de contexto e apresenta esse padrão para mim no micro, para mim é um gatilho operacional, tá? Um possível gatilho de reversão de tendência. Pega essa dica aí, tá? Então, o que o preço fez, ó? Chegou na região, lá nos 60 minutos estava esticado, da 9, chega na região aqui de média de 9 do diário, suporte e região de alvo de Fibo. Olha o que acontece com ele, pessoal. Não consegue renovar mínimas, ó. Aí ele faz o quê? Passa para cima das médias curtas, faz um pequeno pullback nessa média de 20 e quebra a estrutura. No rompimento dessa máxima, pessoal, é o meu gatilho, tá? O stopzinho ficou bem curtinho aqui, ó. Botei o stop aqui protegido pela média, ó. Ficou 130 pontos de stop. E onde que é o alvo dessa operação, Levi? Simples, pessoal. Se o movimento ele chegou esticado numa região, obviamente eu trabalho com o quê? Com retração de Fibo desse movimento, tá? Então, eu puxei minha Fibo dessa mínima a essa máxima e meu alvo foi aonde? Em 50% da retração de Fibo, tá, pessoal? Como vocês podem ver aí, vou estar deixando na tela aí, é o resultado da minha operação. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje, tá? Dessa bela operação aí, que eu peguei no mini índice aí. Lembrando que eu tomei um stopzinho também, tá? Como eu falei para vocês, de 160 pontos. Faz parte do jogo. Tentei pegar ali uma operação contra a tendência, mas visando ali um alvo muito curto, tá? O alvo geralmente daria ali 350, 300 pontos no máximo, que era uma operação chamada de retorno à média, que eu também utilizo dentro das minhas estratégias. Só que peguei essa bela operação aí na mínima do dia, acertei a mínima do dia aí, com bastante calma, cautela e respeitando ali o meu plano de trade, tá, pessoal? Se você quer saber mais como eu pego operações desse jeito, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu Instagram, onde lá eu sempre vou estar passando análises, dicas de estratégias, tá? Para estar ajudando vocês aí a prosseguir aí a sua trajetória no Day Trade, beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal.